A verdadeira prisão não tem grades visíveis. Muitos caminham livres pelas ruas, vão ao trabalho, voltam para casa, assistem televisão e até sorriem. E ainda assim, paradoxalmente, foi um dos homens mais livres que já existiu. Você pode acorrentar meu corpo, dizia ele, mas minha mente jamais. Mas por que isso é tão difícil? Porque crescemos sendo condicionados a acreditar que felicidade está fora, que precisamos conquistar, vencer, convencer, provar. Quantas vezes você se sentiu arrasado por algo que, visto por outra pessoa, parece irrelevante? Começa nos pequenos momentos, quando alguém te provoca, e você escolhe não revidar. Quando o plano falha, e você respira fundo ao invés de explodir. Quando a ansiedade bate, e você encara com presença, não desespero. Cada uma dessas escolhas é como uma chave que destranca uma cela invisível. Você está, pouco a pouco, se libertando das correntes que o mantêm refém da instabilidade do mundo. E disciplina, aqui, não é rigidez, é clareza, é saber onde colocar sua atenção. Mas saiba que isso exige disciplina. Comece pequeno. Perceba quantas vezes você tenta controlar o que está fora e quantas vezes ignora o que está dentro. Escolha não se afetar por algo que normalmente te tiraria do eixo. E coragem. Só precisa de consciência. Reafirme, para si mesmo, que a liberdade que importa é a que ninguém pode tirar. Você não precisa de permissão externa para ser livre. É saber o que merece sua energia menos e o que deve ser deixado de lado. Quantas vezes algo te fez perder o sono, mas no dia seguinte já não parecia tão grave? Viver como um guerreiro da mente, disposto a lutar batalhas internas em nome da serenidade. Imagine a seguinte cena. Você está em meio ao caos, pessoas gritando, notícias alarmantes, prazos se acumulando. E você, no centro de tudo, respira, firme, porque você aprendeu que não controla o caos menos, mas controla o que o caos desperta em você. Isso é liberdade. Isso acontece porque a realidade por si só é neutra, parece distante. Aceitar o que não pode ser mudado não significa se conformar com tudo, e justamente por isso, precisamos ainda mais do estoicismo. Ele nos devolve o centro sem carregar o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Com leveza, mesmo nos dias difíceis. Com firmeza, mesmo nas quedas. Mas não é. É uma habilidade que pode ser cultivada e que já está dentro de você. Nos lembra que a vida é breve e que a única coisa que realmente nos pertence é nossa mente, nossas escolhas, nossa conduta. Significa entender a diferença entre resistência e ação lúcida. Epicteto não era um homem passivo. Mesmo como escravo, cultivava seu pensamento, debatia ideias, influenciava mentes. A liberdade dele não era um escudo para a apatia, mas uma espada para a lucidez. O que dá cor, peso e forma às experiências é a forma como as interpretamos. Vivem aprisionados pelo medo da opinião alheia, pela busca incessante por controle, pela necessidade constante de aprovação. E no processo, perdemos a capacidade de olhar para dentro. Essa afirmação, poderosa e quase subversiva, ecoa até os dias de hoje como um chamado à autonomia interior. Não importa onde você nasceu, qual sua história ou o que te fizeram. Existe uma liberdade que ninguém pode tirar, a de escolher como você reage ao mundo. Mas e se a liberdade que tanto buscamos não estiver do lado de fora, mas por dentro estão acorrentados? É aqui que o estoicismo nos oferece um mapa, menos um caminho seguro em meio ao caos das emoções, da ansiedade e das pressões externas. Tudo começa com um simples reconhecimento. Existem coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. Essa frase, que também apareceu nos ensinamentos de Epicteto, é o divisor de águas. Ela marca o momento em que deixamos de lutar contra o incontrolável e começamos a cultivar o domínio de nós mesmos. Pare e pense. Vivem sem viver. E se ao contrário do que nos ensinaram, ela não depender de posses, de status ou de circunstâncias? Não bastava ler ou refletir. Era preciso praticar. E se ela estiver, e sempre esteve dentro de nós? Epicteto, um dos mais emblemáticos representantes do estoicismo, viveu como escravo durante parte significativa de sua vida. Mas como alcançar essa liberdade interior? Quando você reconhece que não pode controlar o trânsito, a reação dos outros ou os acontecimentos do mundo, mas pode controlar o que você pensa, sente e faz menos. É aí que começa a liberdade verdadeira. Epicteto nos lembra de uma verdade que assusta, mas também liberta. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que você pode treinar a liberdade. Não é algo que se alcança da noite para o dia, mas um processo contínuo de fortalecimento interior. Epicteto ensinava que a verdadeira filosofia era um treino diário. Mas há um detalhe importante. A liberdade interior não significa passividade.
Muitos confundem aceitação com resignação. No mundo de hoje, somos escravizados por outros nomes, redes sociais que nos dizem o que é sucesso, comparações constantes com vidas perfeitas, medo de fracassar ou não ser suficiente, ansiedade por querer controlar o incontrolável. Imagine viver assim, sem se importar tanto com o julgamento dos outros. Vivemos como se a vida estivesse sob nosso comando, como se pudéssemos controlar o relógio, as emoções alheias, o destino, tomamos decisões, criamos metas, fazemos planos, e com isso nos iludimos com uma sensação de poder absoluto. Mas basta um tropeço, uma notícia inesperada, uma perda a menos, e tudo escapa pelos dedos. Então vem a raiva, a frustração, o desespero. Queríamos que a vida obedecesse, que os ventos soprassem sempre a favor. Mas a vida é março, e o mar não se curva à nossa vontade. Foi Sêneca, o grande filósofo romano, quem nos alertou sobre isso com precisão quase cirúrgica. Podemos trabalhar nossas reações, moldar nosso caráter, refinar nossos pensamentos. Quem vive com consciência da finitude, vive melhor, perdoa mais rápido, ama mais intensamente, desperdiça menos tempo com futilidades. Aceitar o incontrolável é, também, escolher onde colocar a nossa energia. É dizer para si mesmo: sim, isso está fora do meu alcance. E tudo bem, não significa que você goste da situação, mas que não permitirá que ela tire sua paz. Quando um plano não dá certo, você não entra em colapso, mas adopta a rota. Quando a vida muda sem aviso, você chora se precisar, mas depois se levanta, porque a força não está em não cair, mas em saber se erguer com dignidade. É isso que Sêneca chamava de virtude, viver de acordo com a razão, mesmo quando tudo desaba. É um tipo de liberdade que nasce da rendição consciente, a sua atitude diante da vida. E é aí que mora a verdadeira força. Quando você entende que todo ser humano lida com dores, perdas e incertezas, você julga menos. Vivemos em um mundo acelerado, competitivo e hiperconectado. Somos bombardeados por notícias, comparações, cobranças. Queremos tudo rápido, perfeito e previsível. Mas a vida real não é assim. Ela é feita de erros, silêncios, imprevistos. Por isso, o estoicismo volta a ser um farol. Ele nos oferece não respostas fáceis, mas ferramentas sólidas. Nos convida a olhar para dentro, em vez de se perder no externo. Aprende a perdoar, a compreender, a se colocar no lugar do outro. Isso cria pontes, alivia pesos, aproxima as almas, a arte de acolher o que vem, mesmo quando não é o que gostaríamos. A arte de viver com o coração aberto e a mente tranquila. Pork, no fim. Não é sobre controlar tudo. É sobre confiar que, mesmo sem controle, ainda podemos viver com profundidade, com propósito, com paz. É um gesto de humanidade profunda a menos e também de inteligência emocional, da decisão de não alimentar a raiva, o rancor ou a frustração. Porque esses sentimentos, por mais legítimos que sejam, não mudam os fatos. Só envenenam a alma. Em vez de reclamar do que não muda, cultivar o que depende de nós. Recebeu seus amigos, conversou com serenidade, refletiu com clareza. Até o último momento, foi fiel à sua filosofia. Sua vida foi seu maior ensinamento. E sua morte, um exemplo de aceitação radical. Um lembrete de que, mesmo quando tudo nos é tirado, ainda podemos escolher como reagir. Em vez de lutar contra a correnteza, aprender a nadar com ela. Mas não podemos evitar que chova, que alguém nos critique, que surjam dificuldades. Mas a vida é feita de variáveis. Nada é 100% certo, nem mesmo o próximo minuto. E quanto mais tentamos prever, antecipar ou controlar, mais ansiosos nos tornamos. Focar no que pode ser feito, no que está ao nosso alcance. É como estar no meio de uma tempestade. Você pode gritar sem desesperar, amaldiçoar os céus, ou pode encontrar abrigo, acender uma vela e esperar a chuva passar. Qual das opções te dá mais força? Qual te preserva? O estoico escolhe a segunda. Ele entende que resistir ao inevitável é perder duas vezes, uma pela dor, outra pela revolta. Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você perdeu noites de sono por algo que sequer aconteceu? Quantas vezes criou monstros com base em suposições? O estoico não é um ser frio, mas alguém que escolheu a serenidade como escudo. Alguém que olha o caos sem se contaminar por ele. Que sente, mas não se afoga. Ele escreveu: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E essa preparação, segundo ele, começa com a aceitação. Não uma aceitação passiva, mas um ato de inteligência e maturidade. É aprender a navegar, mesmo quando o céu está cinzento. Aceitar o que não depende de nós não é desistir. É parar de bater em portas que não se abrem. A arte de aceitar o incontrolável começa por reconhecer nossos limites. E isso fere o ego.
nos ensinaram que devemos ser donos do nosso destino, comandantes de nossas vidas. Mas o estoicismo nos mostra outro caminho: o da humildade diante da natureza. Sêneca dizia que todo sofrimento nasce da tentativa de controlar o que não depende de nós. Fugimos desse tema como se ignorá-lo fosse adiá-lo. A expectativa frustrada, o desejo não atendido, medo da perda. Tudo isso é fruto de uma mente que quer dominar o que, por essência, é indomável. Pense na morte. Por exemplo, evitamos falar, evitemos pensar. E quando ela bate a porta, ficamos sem chão. Sêneca, que viveu entre o luxo e o exílio, entre o poder e a perseguição, sabia disso como poucos. E mesmo diante das contradições de sua própria existência, manteve a filosofia como guia. Ele não pregava a negação da dor, mas a transformação dela em aprendizado. Aceitá-la não é se entregar, mas viver com mais intensidade e gratidão. Não com morbidez, mas com lucidez. Mas Sêneca propõe que olhemos a morte de frente. Ele afirma: ninguém morre antes da hora, porque ninguém vive depois dela. Faz parte do fluxo natural. A morte não é tragédia, é destino. Não é natural abrir mão do controle. Nossa mente foi condicionada a buscar segurança, garantias, certezas. Quando alguém te decepciona, ao invés de remoer, você aceita que não controla as ações alheias e segue. Pelo contrário, significa agir com sabedoria. Assim como a morte, há outras situações que fogem ao nosso controle. O comportamento dos outros, as injustiças do mundo e os infortúnios que surgem sem aviso. Não como fraqueza, mas como arte. A arte de não brigar com a vida. A grande chave está em diferenciar o que podemos mudar daquilo que apenas podemos observar. Mas escolheu partir com dignidade. Poderia ter se revoltado, amaldiçoado o destino. Sêneca ensina que devemos viver como se cada dia fosse o último, não por medo, mas por sabedoria. Isso exige treino. Aceitação, portanto, é um antídoto contra o sofrimento imaginário. E veja, aceitar não significa abandonar a ação. Na prática, isso se traduz em atitudes simples. E mais, aceitar o incontrolável nos torna mais compassivos. O mais interessante é que essa filosofia, mesmo sendo antiga, é incrivelmente atual. E no centro desse convite está a aceitação. Sêneca morreu forçado a tirar a própria vida, acusado de conspiração contra o imperador. Esse é o poder que ninguém pode tirar de você.